né? Para mim é um motivo de grande felicidade estar aqui. Deus sabe o desejo do meu coração, o quanto eu queria poder participar dessa obra cada dia mais. Glória a Deus! E eu estou muito feliz com essa oportunidade, com esse convite que o irmão Wanderlei me deu de estar trazendo a mensagem nessa noite, né? Eu não sou pregador, eu não sou o Marcos Feliciano, eu não vou pôr a igreja de pé, a igreja não vai pular, mas eu creio que nós somos os servos de Deus. Amém. E o Senhor não vai deixar nos faltar alimento nessa noite. Louva a Deus também pela vida dos irmãos que se dispuseram a estar aqui nessa noite, saíram de suas casas, né? Abra suas Bíblias aí no livro no Evangelho de Jesus Cristo segundo o escritor São Lucas. O terceiro livro do Novo Testamento. No capítulo de número 23, olha aí, honra seja agora o nome do Senhor, no capítulo de número 23, e no versículo, vamos lá, capítulo de número 23, vamos lá para o versículo de número 49. Que diz assim a palavra de Deus: e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Amém. Amém. Eu quis trazer essa palavra aqui nessa noite, igreja, porque é uma palavra muito conhecida, que fala a respeito da crucificação de Jesus Cristo, fala a respeito da sepultura de Jesus. Para nós, assim, que nem eu que não tenho experiência em trazer a mensagem, o Evangelho, ele é mais fácil de interpretar, né? Porque se trata da história de Jesus Cristo, né? O Evangelho, eles são relatos da história de Jesus Cristo. Então, ele é mais fácil de interpretar, de entender, né? O Velho Testamento, ele é um pouco mais extenso, ele tem mais personagens, né? E para falar de Velho Testamento, tem que estudar muito a Bíblia. Eu tenho estudado bastante, mas vou falar de Novo Testamento, da história de Jesus Cristo, né? Deixa o Velho Testamento por pastor Wanderlei, pastor Zé Carlos, amém? Senão eu não sei se eu vou falar de Eliseu, se eu vou falar da viúva, se eu vou falar da viúva, se eu vou falar de Eliseu. Se falar dos dois, esquece do azeite. Então eu vou falar de Jesus. Eu aprendi que eu tenho que falar de Jesus. Quando eu era menor, tinha um irmãozinho que ele tinha uma banca de tempero lá perto da feira, e ele trabalhava todo dia nessa banca, né? E eu passava, às vezes, com meu pai para ir pro campinho jogar bola, e ele falava assim: ô meu jovem! Ele estava lá do outro lado da rua. Ele me conhecia, ele me chamava: ô meu jovem, vem aqui. Ele falava: tu tá falando de Jesus? Aí eu falava: não, mano, eu tô indo jogar bola ali.
Mas tem que falar de Jesus, jovem. Amém. Eu não podia passar por lá e esse irmão me parava. Ô meu jovem, vem aqui, jovem. Tu tá falando de Jesus. Eu falava, não, meu irmão, tu ia brincar ali, irmão. Mas tu tem que falar de Jesus. Ele ficava lá descascando cebola e alho lá, com a faca na mão. Ele vinha, meu jovem, vem aqui. Tu tá falando de Jesus? Eu falei, irmão, vou falar de Jesus um dia. Mas eu vou falar de Jesus aqui. Aqui está falando do momento da sepultura de Jesus Cristo, né? O momento em que ele está levado para ser crucificado, né? Ele passa ali perante o Sinédrio, perante Herodes, né? Perante Pilatos, o governador da Judéia, né? Enfim, ele é condenado por ser o rei dos judeus. E diante desse sofrimento todo, ele se encontra sozinho. Assim como nós podemos ver aqui no versículo 49, que diz assim: e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Igreja, se todos os conhecidos de Jesus Cristo estavam de longe, é porque nesse momento ele estava sozinho. É verdade. No momento em que ele foi abordado pelos soldados de Roma, que foi o momento que Judas indicou Jesus Cristo, que até então eles tinham se deslocado de um lugar para outro. Então eu creio que ali os mestres e sacerdotes não conheciam ele, para que eles pudessem ir diretamente a Jesus Cristo. Então algum dos seus tinha que indicar que foi Judas o traidor. Então, no momento em que ele foi abordado pelos soldados de Roma, a Bíblia diz assim que os 11 discípulos, os 12, fugiram amedrontados. Então nós podemos ver aqui que Jesus Cristo seguiu sozinho. Você já parou para perceber que muitas das vezes no momento de mais aflição nosso a gente está sozinho? Não tinha ninguém por ele ali naquela hora. Você já percebeu, vamos dizer assim, que quando o nosso carro aperta não tem ninguém para te amparar ali? Isso é uma verdade. Então a Bíblia nesse momento traz aqui esse personagem, né? José de Arimateia, que a Bíblia identifica os personagens pelo lugar que ele, né, da onde veio. E é a primeira vez que a Bíblia fala desse personagem, né? Eu já havia visto a Bíblia falar sobre José hebreu, que foi governador do Egito, sobre José, marido de Maria, né? E agora sobre esse José aqui, que é outro José. Ele só aparece nesse momento aqui. Ele não era amigo de Jesus, não era nada de Jesus, mas ele era um homem que na Bíblia fala, um homem de bem e justo, que não consentia no conselho e nos atos dos outros. Ele não achou certo que Jesus Cristo foi condenado. Então ali naquele meio, mesmo ele não sendo amigo de Jesus, tinha um que não concordou com aquilo tudo. Então, esse personagem aparece aqui para fazer um papel que eu considerei de extrema importância. Ele se prontifica a ir lá e fazer alguma coisa em meio àquela circunstância. Que circunstância que era? Jesus Cristo estava pregado no madeiro. Ali ele estava sendo morto, estava sendo cravado a lança, estava bebendo vinagre, estava sendo humilhado. Então, aquele homem, eu creio que ele se incomodou com aquela situação. Ele foi um dos únicos que se incomodou com aquela situação. E ele tenta fazer alguma coisa em menção disso que está acontecendo, né? E o que esse homem faz? Ele era senador, né? Então ele vai até Pilatos
que era governador da Judéia, e pede o corpo de Jesus Cristo, né? Ele não foi diretamente até os soldados que estavam ali zombando dele, e que estavam ali maltratando Jesus Cristo. Ele vai até o governador, da Judéia, né? Ele se dirige então até o superior, o que não é fácil. E esse homem que Deus escolhe para usar nessa hora, ele vai até Pilatos e fala assim: olha, me dá o corpo de Jesus Cristo. Para você se dirigir até o superior não é fácil. Você tem que ter coragem. Fácil é você se sobressair às custas de quem é inferior a você. Mas bater de frente a algum superior é um ato de coragem, coisa que ninguém ali teve. Pedro mesmo teve coragem de dar uma espadada e arrancar a orelha do soldado, mas não teve coragem de confessar Jesus Cristo. Então naquela hora não teve nenhum corajoso ali. Então Deus usa esse homem, porque Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. É verdade, Deus. Deus, Ele sabe a forma de trabalhar na minha e na sua vida. Amém. Ele sabe trabalhar. Então esse homem chega até Pilatos, pede o corpo de Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz assim, que ele vai e coloca o corpo de Jesus em um lugar privilegiado, né? Ele colocou ele envolveu num lençol e pôs num sepulcro escavado numa penha. Uma penha é uma fenda, né? É como se fosse um jazigo, aonde ninguém ainda havia sido posto. Então ali eu considero que foi um lugar privilegiado, né? Esse homem, talvez ele tivesse condições de fazer essa sepultura, né? Esse funeral, porque talvez não era algo que estivesse ao alcance daquelas pessoas. E se não estava ao alcance daquelas pessoas, que eram os amigos de Jesus Cristo, que era a família de Jesus Cristo, quem que ia fazer algo por ele? E se o corpo dele ficasse ali na cruz, ao relento? O que seria do corpo de Jesus Cristo? É barato um funeral hoje? Não. Eles vendem seguro funerário e muita gente fala: não, eu não quero seguro funerário. Mas tem o seguro do carro lá, que talvez não vai ser roubado, mas morrer a gente vai. E nessa hora vai ter que ter um dinheiro, porque caixão não é barato, vamos dizer assim, flor não é barato. Então ninguém naquele momento tinha condições de fazer nada pelo corpo de Jesus Cristo. Talvez esse homem, não por ele ser, vamos dizer assim, senador, aqui dá a impressão que ele é um político, digamos assim. Senador hoje é um político, né? Eu sei que ele fazia parte da cúpula ali de Roma, ele fazia parte da cúpula. Mas o que acontece? Mesmo ele tendo condições, ele precisou atingir obstáculos, atravessar obstáculos, porque ele teve que ir até Pilatos. Às vezes a gente olha para quem está no patamar assim lá do nosso e fala: ah, esse homem está de boa. Mas aquilo é mérito daquelas pessoas. Porque quem está acima da gente, economicamente falando, pode ser isso aqui, pode ser quem tem mais coragem que a gente. E aí? Esse homem aqui teve que enfrentar o governador para pedir o corpo de Jesus Cristo. Será que foi fácil ele enfrentar o governador da Judéia para pedir o corpo de Jesus Cristo? Eu acredito que não. Então ele foi lá e envolveu o corpo de Jesus, né, num lençol, pôs um sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então ele quis fazer algo para Jesus, né, que pudesse servir, mesmo na morte.
Talvez aquelas pessoas pensaram assim: não, eu não fiz quando estava vivo, eu vou fazer quando está morto. Ou então nem pensaram nada, ficaram sem poder fazer nada. Assim como muitas vezes a gente não pode fazer nada pela igreja. Não pode fazer nada. Não posso fazer nada, Senhor. Não posso fazer nada, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o Deus que pode tudo. Então aquele homem se prontificou. Aquele homem se dispôs, se prontificou a desempenhar esse papel de ir lá, tirar o corpo de Jesus Cristo da cruz e colocar nessa fenda, né, dentro dessa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto, né? E em seguida falam que era o dia da preparação e amanheceu o sábado. Era a véspera do sábado. Eles estavam em uma festa, a festa da Páscoa. Eram 3 dias de festa, né? Que era a tradição judaica, desde o Velho Testamento. Mas naquele momento, para eles não estava acontecendo festa nenhuma, porque Jesus Cristo estava sendo morto. E a Bíblia diz assim, que as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o corpo de Jesus Cristo. Então elas sabiam que ele tinha sido morto e que ali, vamos dizer assim, ele já estava enterrado, porque foi posto uma pedra que tampasse aquele sepulcro. Então elas já sabiam que ele ali havia sido morto. E no versículo 56 diz assim: e voltando a elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento, né? Só que não querendo atravessar esse texto aqui, já no versículo 24, no capítulo 24, perdão, diz assim que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Igreja, olha só o que esse homem, voltando aqui um pouco no tema, esse homem José de Arimateia, ele fez. Ele fez algo por Jesus Cristo já em morte. Jesus estando ali morto, ele se manifestou para fazer alguma coisa, né? Ele não pensou assim: não, você é Jesus, dá um jeito. Não, ele fez alguma coisa mesmo na morte. Porque na vida, às vezes a gente está no desespero e a gente não quer fazer nada, mas alguma coisa tem que ser feita. Quando a gente acha que acabou, que não dá mais, que as nossas forças ali já se acabaram, ali é que você tem que fazer alguma coisa. É verdade, porque se você não fizer nada, aí não acontece nada. Mas se você fizer alguma coisa, se você der um passo, aí Deus faz um milagre na sua vida. Amém, amém. Aleluia! O primeiro passo é nosso, Eu creio. o resto é com Deus. Se a gente não dá o primeiro passo, aí fica difícil. Então precisou daquele homem se manifestar de alguma forma, fazer alguma coisa, e não foi qualquer coisa, foi algo privilegiado que ele fez para Jesus Cristo. E talvez nós de história se falando: mas Senhor, não dá para fazer nada, eu não tenho o que fazer, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Mas alguma coisa dá para ser feita. Alguma coisa dá para ser feita. Senhor, eu não consigo fazer uma grande coisa, porque o papel de tirar o corpo de Jesus Cristo da cruz foi de José de Arimateia. Mas ele incentivou uma outra prática, que foi aqui, ó, das mulheres aqui, ó. Era o dia da preparação, o dia de preparar a Páscoa. No sábado ninguém podia, no outro dia, que era o sábado, ninguém podia fazer nada. Então tem que ser feito hoje. O que você pode fazer agora, igreja, você não deixa para amanhã. Eita. Então, além de tudo isso que tinha acontecido, ele só incentivou essa prática das 3 mulheres: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Foi isso, essas 3 mulheres. Jesus incentivou, José de Arimateia incentiva essa prática. Ele fez alguma coisa, ele pôs Jesus em um lugar privilegiado. Primeiro ele enfrenta o governador,
Depois, ele vai lá, fala: Senhor, me ajuda nessa questão aqui que eu estou precisando. Se Deus te der o aval, vai lá. Não tem soldado, não tem nada que vai impedir você fazer o que você tem que fazer. Era o papel dele. Então ele incentivou a prática dessas mulheres. E essas mulheres, elas foram lá, bem no dia da Páscoa, e elas não foram preparar a Páscoa, elas foram preparar especiarias e unguento. Elas foram fazer o que estava ao alcance delas. Ao alcance de José estava fazer o funeral caro de Jesus Cristo, mas incentivou a prática delas, que era ir lá e fazer o que estava ao alcance delas. E quando elas fizeram isso, que estava ao alcance delas, que era levar um perfume, uma flor, eu não sei, até o sepulcro, elas não sabiam com o que elas iam se deparar. Elas não sabiam. Quem me garante que vai acontecer um milagre na sua vida? Eu não estou pregando um milagre. Eu estou pregando a obediência. E se você quer saber, a obediência é algo mais sublime do que o milagre. Verdade. Porque o Senhor Deus, Ele opera milagre. Amém. Mas na vida daquele que obedece. Glória. Aleluia. Então elas não sabiam o que ia acontecer, com o que elas iam se deparar. Mas elas cometeram esse ato que estava ao alcance delas. Não, eu vou fazer, mas já morreu. Eu vou fazer. Então, as coisas que grandes que você faz, incentiva os outros a fazer coisa pequena. Ah, mas a obra está quase parando, a obra está quase acabando. Quantas vezes a gente não pensa em parar? É verdade. Eu já parei. Pela misericórdia de Deus, eu estou caminhando devagarinho de novo. Talvez o pastor já pensou em parar. Talvez o pastor Vanderlei já pensou em parar. E agora a gente está caminhando de novo. Porque a gente pode parar, mas a obra de Deus ela não para. Amém. É verdade. O reino de Deus, ele é eterno. Então o que acontece? Quando a gente faz alguma coisa dentro da igreja, eu vou fazer. Nem que for varrer o chão. Você está incentivando uma prática de alguém. Ah, mas não está acontecendo nada na igreja. A igreja está um gelo, não está acontecendo nada. Mas a igreja é você, o seu coração. É você que está gelado. E o microfone está quebrado. É você que está gelado. Então, aleluia. Glória a Deus. Então aquela prática dele incentivou a prática delas. Ela fez o que? O que estava ao alcance delas. Então, mesmo você não tendo força, você tem que fazer aquilo que está ao teu alcance. Qualquer coisa, faz qualquer coisa. O seu problema está difícil, faz alguma coisa. Dá o primeiro passo. Faz o que você pode. É verdade. Faz o que você pode. Faz o que você pode. E quando elas chegaram ali naquele lugar, elas acabaram se deparando com um milagre. Elas foram para fazer um gesto simples e acabaram se deparando com um milagre. Amém. Elas não sabiam nem que a pedra já estaria removida. Elas se preocuparam: quem será que vai? Será que a gente vai conseguir entrar? Ou será que a gente vai ter que enfeitar em torno ali? Acho que entrar a gente não vai conseguir não, porque quem é que vai remover aquela pedra dali? Tinha até soldado de plantão ali para não deixar o corpo de Jesus Cristo sair dali. Tinha várias coisas impedindo o corpo de Jesus sair dali, que já era elas entrar. Eu creio que elas foram para ficar do lado de fora. Mas Jesus não vai deixar você ficar do lado de fora, você vai vir para o lado de dentro. Glória a Deus. Vai vir para o lado de dentro. Então o que acontece? Naquele momento ela chega e se depara com o quê? Com um milagre, com a porta aberta. E é isso que Jesus Cristo faz nessa noite para mim e para você. Ele abre as portas. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Só até aqui, igreja. Amém. Glória a Deus.